Que não apenas o levantar das nossas mãos, mas o nosso viver a cada dia, a nossa disposição em verdadeiramente confiar, entregar a Ti todos os nossos planos, projetos, medos, angústias, que verdadeiramente Tu sejas, Senhor, de uma forma plena e poderosa nas nossas vidas. Consagramos a Ti esse ambiente, consagramos a Ti as nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza? Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. Estamos no primeiro final de semana de 2015, no apagar das luzes de um feriadão e até muitas férias coletivas. E hoje pela manhã tivemos o nosso culto de ceia. E hoje nós estamos iniciando uma série que dei por título Como Ter um Grande Ano. Todos nós, de uma forma ou de outra, queremos, desejamos. A gente pode perceber que agora, no final do ano, a mídia fez um alarde muito grande da Mega Sena da virada. E 4 felizardos, se a gente pode dizer felizardos, conseguiram tirar o prêmio que bateu os recordes. As casas lotéricas estavam cheias de pessoas, e tudo porque por trás disso existe um desejo, existe a vontade de viver uma vida boa, feliz, se realizar. Mas nós sabemos, o próprio Cristo diz, de que vale a um homem ganhar na Mega Sena, de que vale um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então existem alguns valores, existem alguns princípios que eu e você precisamos aprendê-los a colocarmos em prática. E nessa série, Como Ter um Grande Ano, nós vamos observar, vamos debruçar-nos sobre alguns princípios da Palavra de Deus, para que eu e você aprendamos a ter diante de nós a possibilidade de vivermos aquilo que Deus quer para nós. E hoje, eu queria falar com vocês algumas coisas relacionadas a como investir a nossa vida ao invés de gastá-la. O texto-chave está numa oração no Salmo de número 90, verso 12. É uma oração de Moisés. O texto tem como título dado na nossa Bíblia a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. E é uma oração que Moisés fala, que Moisés faz. E no verso 12 ele nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O ano de 2014 passou. Tivemos um bom feriado, boas festas, aleluia. Mas agora é o tempo de nós não apenas refletirmos sobre o que passou, mas olharmos para frente e determinarmos aquilo que queremos para as nossas vidas. Eu sei, você sabe, que muitas das coisas que vão acontecer diante de nós a gente não tem controle. Ou vamos dizer, algumas das coisas que vão acontecer diante de nós nesse novo ano não temos controle. Mas a grande maioria das coisas, sou eu e somos você que decidimos o que vamos fazer com o nosso tempo, o que vamos fazer com a nossa vida, a forma com quais nós vamos vivê-la. E o mais interessante, principalmente para você que é jovem, é que quando você chega a uma idade que nem eu, com 50 e poucos anos, você, com o passar do tempo, você adquire um certo, vamos dizer assim, feeling, um certo expertise, uma certa dose de prudência, de sabedoria. Só que você já não tem mais tanto tempo, né, tio? Essa é a verdade, você já passou, já está descendo ladeira abaixo. E a gente, quando é mais novo, a gente muitas vezes vive a vida de uma maneira que quando a gente percebe, a gente gastou a vida em vez de investi-la. Ainda há pouco estava conversando com um irmão e disse: olha, você não está mais na idade de fazer aventuras. Existe um momento da vida da gente que nós precisamos parar e perceber bem, porque não existe mais tempo para retomar. Então é preciso ter muita sabedoria na hora de investir. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês
como investir a nossa vida para termos um grande ano. Primeira coisa, viva para a eternidade. O que isso significa? A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3, o verso 11, uma palavra interessante. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Em outras palavras, Deus está dizendo a mim e a você que a nossa vida, a sua vida, teve um começo, um início, mas a Bíblia diz que ela não tem fim. Eu e você somos pessoas que vamos viver eternamente, a nossa alma é imortal. Talvez nesse ano de 2015, tomara a Deus que não seja, mas pode ser que o Fração seja convidado para fazer o seu ato fúnebre. Misericórdia, mas por quê? Talvez a gente mande uma coroa em nome da Igreja Batista Filadélfia, depois de passar uma noite toda lá, se for no inverno com frio, tomando cafezinho, falando. Depois a gente vai seguir o cortejo, dia desses seguimos o cortejo, fomos lá, enterramos e voltamos para casa. Para nós que ficarmos, terminou ali o ato. Mas não terminou para a nossa história. Você e eu não terminamos no sepultamento. A Bíblia diz que a nossa alma, sua alma é imortal. Deus criou você assim. Existe uma outra tradução, uma outra versão desse texto de 3:11 de Eclesiastes, onde Salomão diz: Deus plantou a eternidade. Essa tradução é linda porque diz: Deus plantou a eternidade no coração do homem. No coração de cada homem, de cada mulher, Deus colocou uma semente. Eu e você viemos a essa terra e trazemos dentro de nós uma semente da imortalidade, da eternidade. Deus nos fez assim. Por isso nós precisamos compreender e entender que essa vida que hoje a vivemos não é tudo que existe. Esse é o lembrete, essa é a semente que Deus colocou cada um dentro de nós, para que eu e você não vivamos essa vida como se isso fosse tudo. Pelo contrário, existe uma eternidade. Agora, a grande questão é que muitas vezes, quando você fala de eternidade para uma pessoa cristã, para um crente, geralmente as imagens que vêm na cabeça dele são um lugar lindo, bonito, anjinhos para cá, ruas de ouro, palácios de cristais e tantas outras coisas. Mas a Bíblia fala de um evento, a Bíblia fala de um dia, aonde esse dia é chamado de o Tribunal de Cristo. É a realidade que nós precisamos entender e compreender o que isso significa, porque quando eu e você entendermos o que significa o Tribunal de Cristo, o dia em que todos estarão diante dele, isso vai mudar a nossa maneira de vermos a vida e, fundamentalmente, a maneira como nós gastamos o nosso tempo aqui. Esse texto, esse evento é descrito em pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, falando a respeito do Tribunal de Cristo. E um dos mais interessantes está em 1 Coríntios 3, quando Paulo diz, explicando à igreja de Coríntio, ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, ele diz, veja cada um como constrói. Em outra tradução ele diz, cuidado cada um da maneira como você constrói, como você edifica. E ele continua dizendo, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. E daí ele cita de novo o grande dia do Tribunal de Cristo, quando ele diz, porque o dia, em letra maiúscula, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa.
Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, ele conclui: será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo, nessa passagem aos crentes, ele usa uma alegoria em relação à construção para descrever como eu e você devemos, ou melhor, como eu e você usamos o nosso tempo nessa vida. É isso que ele está querendo falar-nos nessa analogia. Ele está comparando o tempo que Deus nos dá nessa vida com alguém que constrói, que é alguém que projeta, que é alguém que edifica uma obra, uma construção. E ele diz: veja, tenha cuidado, observe o que você está fazendo. Gente, temos diante de nós um novo ano, temos diante de nós mais uma oportunidade. O que passou, passou, não dá mais para aproveitar, mas a grande questão é: nós precisamos observar como vamos gastar os nossos dias, o nosso tempo. Por quê? A Bíblia diz, porque a vida é uma mordomia, não no sentido de mordomia de Brasília, vida boa, não. Mordomia no sentido de que você é um mordomo, você recebeu algo para administrar que não vem de você, algo que foi lhe dado. É como se fosse um dom, uma dádiva que Deus concede a cada um de nós. Dia desses o pastor David ainda falou a respeito de que quando nós nascemos, Deus estava ali, escolhendo você, escolhendo a mim, escolhendo a nós, nos dando essa dádiva. Então, em certo sentido, vivermos a vida é algo sagrado, porque vem do próprio Deus, a essência, a vida de tudo. Por isso, que quando Paulo fala desse dia, desse evento do tribunal de Cristo, ele está querendo dizer que um dia, todos nós teremos que estar diante de Deus, e Deus vai exigir de nós uma prestação de contas em relação à vida que Ele nos deu. Por isso, você e eu precisamos ter cuidado como nós edificamos a nossa construção, como nós gastamos tempo vivendo a nossa vida aqui. Como ele usa uma analogia de uma figura de uma construção, ele começa do jeito que você começa qualquer obra, qualquer construção. Você começa qualquer obra, qualquer construção pelo alicerce. E ele aqui diz que a parte mais importante de qualquer projeto de construção é a fundação. E aqui ele diz que a única base sólida, a única base válida, a única base que realmente você pode edificar uma vida bem-sucedida se chama Jesus Cristo. Não existe outro, não existe outro caminho. Então, a primeira coisa eu quero dizer para você: você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você quer ter um ano bem-sucedido, um ano grande? Você quer que a sua vida, se você quer que os seus planos, que todas as suas conquistas sejam verdadeiras e duradouras, você precisa saber sobre o que você está edificando. Gente, há uns anos atrás, não me lembro mais alguns, talvez aqui nem se lembra disso, um grande prédio de apartamentos ruiu, no Rio de Janeiro, por aquele cabra que até foi deputado, o Narras. Aquilo simplesmente se fez como se tivesse sido implodido, porque foi mal feito. Você pode construir um palacete, você pode construir grandes coisas, não importa o que você construa, se você edificar isso não sob uma base certa, se você não colocar isso sobre o fundamento correto e em cima de um fundamento errado, vai ruir. É isso que Deus está dizendo. Por isso a minha esperança é que hoje você decida, você saia daqui decidido a construir, a dar esse passo de construir a sua vida, a sua família, a sua carreira, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, sob a rocha que é Cristo. E isso é um passo de fé, isso é um passo de confiança. Então Paulo começa a dizer que a primeira coisa é construirmos sobre o fundamento certo. E ele vai adiante. Depois que você coloca o alicerce, você precisa agora levantar o resto da obra. E para isso ele diz que a gente pode usar diferentes tipos de materiais. Aqui,
está o que eu gostaria que você percebesse. Paulo usa uma alegoria, e ele está dizendo que você pode viver a sua vida. Veja bem, como é interessante isso. Eu tenho falado muito nisso nesses últimos dias. Você pode estar edificando sobre a rocha Cristo. Você pode conhecer a Jesus. Você pode levantar a sua mão e dizer aleluia. Você pode ler a Bíblia. Você pode ser membro de uma igreja da Filadélfia. Mas ele está dizendo que você tem diferentes tipos de materiais que representam como você constrói na sua vida. E isso significa a forma, o tempo que você está edificando, como você viveu a sua vida, como nós vivemos a nossa vida. Por isso você é quem decide. Entendam isso, compreendam isso. Deus nos dá esse direito, esse privilégio de decidirmos o tipo de vida que a gente vai construir. O fundamento é Cristo, mas nós decidimos que tipo de construção vamos fazer. E Paulo diz que alguns usam ouro, prata, metais preciosos, que são as pessoas que edificam a sua vida sobre o foco de valores eternos. Os seus referenciais são valores eternos. Os seus propósitos são os propósitos de Deus. Os seus referenciais são referenciais espirituais. Ele constrói a sua vida sobre realidades espirituais. Esses usam materiais de ouro, prata e metais. Mas a Bíblia diz que existe um outro tipo de vida. Um tipo de vida que é construído com madeira, com feno e com palha. O que significa isso? Trata quando você decide viver a sua vida, gastar a sua vida, usufruir do seu tempo, desse período que você tem nessa terra, para viver segundo os seus objetivos, segundo os padrões das coisas desta vida, daquilo que termina aqui, daquilo que não transcende a eternidade. E quando um dia nós estivermos diante de Deus, no tribunal de Cristo, as nossas vidas, as nossas obras, a forma como nós gastamos o nosso tempo, se investimos ou gastamos, será testada pelo fogo. Ele usa aqui essa expressão, testado pelo fogo, e ele diz: o dia vai trazer a luz. Ele está se referindo esse dia ao dia do tribunal de Cristo. Em Romanos, quando ele escreve aos crentes em Romanos, no capítulo 14, ele diz: lembrem-se, cada um de nós vai ficar pessoalmente diante do tribunal de Deus. Paulo escrevendo, e ele está dizendo a mim e a você: cada um de nós vai ficar pessoalmente diante do tribunal de Deus, e a nossa vida vai ser revista. Não apenas as nossas ações, mas até mesmo os nossos motivos serão analisados por Deus, e nós vamos dar conta de como vivemos. O grande reformador Martinho Lutero, ele dizia uma expressão onde ele afirmava: no meu calendário existem apenas 2 dias, hoje e aquele dia. Hoje e aquele dia. Quando ele se referia àquele dia, ele estava se falando do dia em que ele estaria diante de Deus. Por isso, ele tocou a eternidade. Por isso ele viveu uma vida que nós estamos nos referindo a ele, o mundo todo conhece, porque ele percebeu essa realidade. Deus está dizendo que a fundação é o meu relacionamento pessoal com Cristo. A sua fundação, o seu alicerce, é a sua relação pessoal com Jesus Cristo. É isso que determina se você tem ou não tem um lugar no céu. Então, gente, todos que fizerem de Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua alma vão estar no céu, tem lugar no céu, essa é a fundação. Mas o que Deus está dizendo é que o que eu faço com o meu tempo, mas a forma como eu construo a minha vida, é que vai definir a minha recompensa, o prêmio, o galardão que eu vou ter diante de Deus. É isso que Deus está dizendo. Naquele dia, diante do tribunal de Cristo, somente aqueles que são cristãos verdadeiros,
Só estarão diante de Cristo aqueles que são crentes, aqueles que verdadeiramente são seguidores e estarão presentes nesse dia. Porque o tribunal de Cristo não é para quem não conhece a Cristo. O tribunal de Cristo é justamente para aqueles que o conhecem, que um dia entregaram a sua vida. Isso é tão interessante. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma caravana para ir para Israel, agora em abril e maio do ano que vem. Para você aproveitar, é poucos dias, são 11 dias. Você aproveitar bem o tempo, você precisa saber até o que você vai olhar. Como nós vamos ficar um dia e meio na Itália, eu estava olhando alguns vídeos no YouTube em relação ao Coliseu Romano, as catatumbas, e uma coisa me chamou a atenção. Eu vi um videozinho de um menino crente, e não sei se vocês já ouviram muitas listas dizendo o que fazer antes até os 30 anos, para dizer que você viveu a sua vida. Dia desse ainda alguém me falou, poxa vida, eu vi uma lista dessa e não tinha nada para pobre, só para rico. O que fazer até os 30 e só tinha coisa para rico, e daí não deu para fazer nada. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse videozinho é que o menino fez um vídeo, um selfie dele mesmo dentro do Coliseu, e ele falou a respeito do que aquele prédio representa na história do cristianismo. Milhares de pessoas deram a sua vida naquele lugar, vocês conhecem a história. E ele pegou uma frasezinha daquele filme Gladiador, que Russell Crowe, quando está motivando a sua legião, os seus soldados, ele diz: o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês essa noite. Gente, Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos saber como gastar o nosso tempo, como vivermos a nossa vida. E agora vem um pastor e começa a falar em tribunal de Cristo. Quando a gente ouve essa palavra tribunal, quando a gente ouve essa palavra julgamento, quando a gente ouve essa palavra juiz, isso geralmente traz na nossa vida uma certa situação de medo, de insegurança. Mas não é isso que eu quero colocar para vocês. Eu não quero que vocês fiquem preocupados, não quero que vocês fiquem apressivos. Eu cresci num contexto evangélico, num contexto de igreja, em que a ideia desse dia era que nós estaríamos um dia diante de Deus e aparecer um telão desse tamanho aqui, com todos os pensamentos ruins que eu tive, com todas as artes que eu fiz escondida, e que todo mundo ia ver tudo que eu tinha aprontado. Só de pensar nisso eu não queria nem estar nesse dia. O único consolo que eu tinha é que eu ia saber tudo que o meu irmão fez também, tudo que os outros fizeram. Mas isso trazia medo. Só que isso não está na Bíblia. Não sei quem inventou isso, não sei por que nos ensinaram isso, mas isso não está na Bíblia. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você realmente é um cristão, se realmente você fez de Jesus o fundamento da sua vida, você edificou a sua vida, você colocou essa pedra, você creu, confiou em Jesus, todos os teus pecados acabaram-se na cruz. Você vai para o céu e não vai ser perseguido por nada. Não vai ter filme dedurando você lá, porque tudo isso já foi apagado. Mas então, para que o tribunal de Cristo? Paulo, quando faz essa analogia, provavelmente ele tinha em mente aquilo que a história fala que são os jogos ístimos, do Istmo da Grécia, de Roma, que acabaram dando origem às nossas Olimpíadas. E Paulo, quando está usando essa linguagem, ele está falando de uma cerimônia não de punição. Ele não está falando de uma cerimônia de condenação, mas pelo contrário, ele está falando de uma cerimônia de premiação. É um momento de honra, é um momento de recompensa. Quando ele escreve aos crentes em Efésios, ele diz: lembre-se que o Senhor recompensará cada um de nós para o bem que fazemos, quer escravos ou quer livres. Em outras palavras, Deus está querendo dizer que quando você vive a sua vida baseada nos valores da eternidade,
quando você tem a perspectiva da eternidade, quando você edifica a sua vida, o seu tempo, você não o gasta, mas você vive, você vai um dia estar diante de Deus. E aqueles que nunca receberam um elogio na sua vida, aqueles que nunca foram reconhecidos, a Bíblia diz que serão aplaudidos nos céus pelos anjos. Aqueles que nunca receberam do seu Pai uma bênção, uma aprovação, vão ser aprovados pelo próprio Deus, que vai dizer: você gastou a sua vida, você lidou com aquilo que eu te dei de mais precioso de uma forma honrada. Eu quero te abraçar, eu quero dizer diante de todos: aqui está o meu servo fiel, aqui está a minha serva fiel. É isso que Deus está dizendo. A Bíblia diz que o próprio Deus, não vão ser o anjo Gabriel, não vai ser o anjo Miguel, não vai ser ninguém, mas o próprio Deus vai fazer as honras para aqueles homens e mulheres que viveram a sua vida tendo como perspectiva a eternidade. Não as coisas, não gastaram seu tempo em coisas que não transcendem essa vida. Por isso que Paulo, no finalzinho dessa analogia, ele usa uma expressão interessante. Ele diz que alguns sofrerão prejuízo. Mas se nossos pecados não são julgados nos céus, eles já foram perdoados na cruz. Se Deus não está nos julgando, que prejuízo? A grande verdade, gente, é que muitos vão chegar naquele dia diante de Deus e vão ver que deram a sua vida por coisas erradas. Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim: o que eu fiz com a minha vida? Ainda hoje de manhã, conversando no almoço depois do culto da ceia, almoçando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu estava correndo tanto, pensando no futuro, em ter uma certa estabilidade, ter uma certa tranquilidade no futuro, e eu estava prejudicando o presente. Eu estava sacrificando a minha família, sacrificando a minha saúde, sacrificando a minha vida com Deus pelo um futuro que ainda não existe e nem sei se vai existir. Enquanto que no presente ele estava gastando o seu dia de modo equivocado. É isso. Paulo chega a usar uma linguagem muito interessante. Ele diz que essa pessoa que vai chegar nesse dia diante de Deus, e todo o jeito que ele viveu a sua vida, que ele gastou o seu tempo, que ele viveu os seus dias, vai queimar como se fosse palha, como se fosse madeira, como se fosse feno. E Paulo diz que ele vai ser salvo como que alguém que escapa do fogo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar um incêndio. Há uns anos atrás, quando meu pai saiu aqui de Canoas, eu fiquei morando na casa dele ali no Cincolândia por um tempo, enquanto eu reformava a minha casa. E um dia de noite começamos a ouvir um barulho. Fui para a rua para ver o que era o barulho. Eram as telhas da casa de uma vizinha, assim, 2, 3 casas depois da do meu pai, que estava pegando fogo. Telha de brasilite, quando pega fogo, começa a estourar, plá, plá, plá. E eu corri para a rua, e a casa pegando fogo, e algumas pessoas do lado de fora olhando. E eu perguntei: tem gente dentro dessa casa? Eu não sei. Eu fiz que nem se faz em filme, né? Cheguei assim naquela porta da frente, meti o pé. Pá! Arrombei a porta da frente e entrei para dentro da casa. O fogo tinha começado na cozinha. Gente, eu só entrei na sala, o fogo estava na cozinha. Minto, não era na cozinha, o fogo estava pegando num dos quartos. Olhei, gritei e não tinha ninguém. Daí eu vi que a porta do fundo estava aberta. Alguém entrou para roubar a casa, acendeu uma vela para chegar e botou fogo na casa da pessoa. Em questão de segundos, não vou dizer nem minutos, quando eu saí, eu estava fedendo a fumaça. Você sabe aquele cheiro assim de picuã, tá, que seja. Paulo está dizendo que algumas pessoas, alguns vão chegar no céu chamuscados. Isso é bom, graças a Deus, vão chegar no céu, não vão para o inferno se queimar inteiro lá. Mas a grande verdade é que vão estar ali, mas vão estar com o sentimento que chegaram ali de mãos vazias, só com a roupa do corpo, se não queimou.
porque gastou toda a sua vida. Vão caminhar com um sentimento de pesar, porque Deus lhe deu uma vida, e eles a usufruíram, eles a gastaram de um modo totalmente equivocado, não da forma que Deus queria. Deus está dizendo a mim e a você, que quando eu entendo o meu futuro, eu percebo que se eu edifiquei sobre Cristo, eu não preciso ter medo mais de Deus. Eu não preciso mais me preocupar com o julgamento, porque se eu entreguei a minha vida, se eu construí sobre a rocha que é Cristo, se eu confiei nele pela fé, que Ele é o meu Senhor e Salvador, que Ele tomou sobre si todos os meus pecados, eu não tenho mais que ter medo da eternidade, porque Deus não vai me julgar, porque toda a ira, toda a punição foi colocada sobre Jesus, o que era para mim. Mas isso também me leva a ter um aumento do meu foco, que eu preciso viver essa vida não baseada nos valores efêmeros, passageiros, medíocres, mas sim vivendo a realidade da vida que Deus quer para mim, fazendo com que aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a vida, seja investida de forma que eu e você possamos um dia chegarmos na eternidade e recebermos um elogio do Pai, um abraço do Pai, e Ele diz assim: você gastou, você investiu a sua vida, você fez bem. Mas isso é apenas a primeira parte. Eu não quero falar com vocês só coisas que vão acontecer lá na eternidade, que tomara que demore. Mas Deus está dizendo que eu e você, para termos um grande ano, precisamos viver com esse sentimento de urgência. A Bíblia diz em Efésios 5, verso 15 e verso 16, Paulo diz de novo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo está dizendo, gente, Deus está nos dizendo, gente, cuidem como vocês estão vivendo a sua vida. O que mais me entristece hoje é os pais em relação aos seus filhos. O que tem de adolescente, de meninos e meninas imaturos, que se tornam jovens imaturos, que se tornam adultos imaturos, bebês, porque não souberam ter cuidado na maneira como vivem a sua vida. Porque não tiveram esse sentimento de urgência, esse sentido de urgência. Quando você tem urgência de uma coisa, você não perde tempo com supérfluos. Quando você realmente está buscando algo urgente, quando você está com o seu filho no colo. Ainda ontem, sexta-feira, eu e minha esposa estávamos no trânsito, e de repente um carro atrás de nós, do nosso lado, com o pisca-alerta ligado, a buzina ligada, provavelmente indo para o hospital. Eles não param em sinaleira. Eles desviaram, a gente abre o lugar para eles passar, porque alguma coisa estava acontecendo, havia urgência. Quando existe urgência, você não para tirar foto no celular. Quando existe urgência, você tem a percepção disso. Deus está dizendo que se eu quero ter um grande ano, eu preciso viver para a eternidade, mas ver a vida com esse sentido de urgência. O que isso significa? Gente, nós precisamos perceber que o relógio não para. Por mais que você e eu corramos ou façamos qualquer coisa, a verdade é que o relógio não para. E existem alguns destruidores, coloquei aqui como destruidores do sentimento de urgência. Primeiro, alguns tipos de ocupações e atividades triviais. A sociedade é campeã em fazer com que nós gastemos grande parte do nosso tempo com coisas que não vão a lugar nenhum. Grande quantidade de energia são gastas em coisas que não têm sentido. Grandes partes do nosso tempo, da nossa energia, são coisas que não têm nenhum valor eterno. Eu não sei se você sabia que o Justin Bieber, ele tem um fã-clube, um dos maiores fã-clubes do mundo. E tem gente
que chega a escrever lá nas páginas dele que se souber de alguém que está falando mal do Justin Bieber, eles matam. Eles curtem, eles vivem em função de curtirem, de propagarem, de divulgarem, de falarem. Tomara que não tenha ninguém aqui fã do Justin Bieber, né? Mas se tiver, eu vou dizer para você, não perca seu tempo. Existem muitas coisas que têm mais valor. Gente, nós não devemos ser contra lazer. Nós não devemos ser contra você de vez em quando esparecer, isso é bom. Mas existem coisas que gastam muito tempo. Existem coisas que gastam grande parte das nossas energias e não levam a nada. O que tem de meninos e meninas gastando horas da sua vida online? Às vezes, você percebe pessoas postando coisas a altas horas da madrugada. E meninos e meninas que eram para estar estudando no outro dia, daí dorme até meio-dia, vai estudar de tarde. Você acha que isso tem proveito? A cabeça acha que funciona? Não deixe a sua vida ser sugada por atividades triviais, ocupações que não levem a nada. O mundo tenta nos ocupar, mas não apenas ocupações triviais, mas preocupações. Você sabia que quando as nossas preocupações elas crescem, quando o estresse cresce, ela rouba a nossa perspectiva da vida? Nós começamos a ver a vida de uma forma menor, a nossa perspectiva da vida encolhe. E se eu e você não tivermos cuidado com as nossas preocupações, com o nosso estresse, tudo se torna pequeno. O nosso mundo acaba se tornando um cantinho onde nós vivemos só em função daquela coisinha, aquela coisa apertada. Eu perco de vista o quadro maior, a perspectiva maior. A minha vida se resume a pagar uma conta no final do mês, a me preocupar com um aspecto da minha vida, a uma situação apenas, enquanto existe uma grande infinidade de possibilidades de vida para viver. Por isso, um homem, uma mulher que quer ter um grande ano, que não quer gastar a sua vida, quer investir, ele faz com que as suas preocupações, o estresse da sua vida, em vez de o empurrar para perder a perspectiva da vida, o empurrem para confiar em Deus, para descansar aos pés de Deus, porque isso sim é um jeito sábio de usar as preocupações. Jesus chegou a dizer: não andem preocupados com nada, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas ansiedades. Então não deixemos que as atividades, a ocupação, perdermos tempo, energia, potencial com coisas. Não deixemos que as preocupações roubem de nós a perspectiva da vida. Não deixemos que as correrias, as preocupações, nós poderíamos dizer que elas são o peso da vida. Preocupação é aquilo de peso, aquele fardo. Já as correrias seria a velocidade da vida. Eu não sei se vocês observaram, mas o mundo anda correndo demais, as coisas são corridas demais. E a velocidade também nos leva a perdermos a perspectiva da vida. Isso é tão interessante que as pessoas precisam constantemente de uma descarga de adrenalina, de alguma coisa. E se elas não estão ocupadas, elas simplesmente precisam achar alguma coisa para se ocupar. E essa correria faz com que as pessoas assumam uma quantidade interminável de compromissos. As pessoas assumem uma quantidade incompromida de atividades e começam a trabalhar e sem nunca parar para perguntar: aonde isso vai levar? O que isso vai resultar? Seria como aquele circuito de Fórmula 1, nem é Fórmula 1, é Fórmula Indy, acho que é NASCAR, nos Estados Unidos, que é um circuito oval. Corre, 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 corre. O importante é quanto mais rápido for. Mas você percebe que no fundo, não vão a lugar nenhum.
Existem pessoas que estão sempre com o pedal do acelerador no fundo, mas a vida delas está em círculos. Eles não têm mais tempo para curtir os filhos. Eles não têm mais tempo para almoçar juntos, jantarem juntos, saírem juntos, porque tem o curso de inglês, o curso disso, a ginástica daquilo, não existe mais. Agora, a grande questão é que, talvez, se você quiser viver a sua vida dentro de uma perspectiva bíblica, a sua lista para o próximo ano não deveria ser uma lista do que você deve fazer, mas talvez deveria ser a lista do que você deve parar de fazer. O que eu devo parar de fazer? Não porque são coisas ruins, não porque são pecados, mas é porque no fundo, talvez não tenham um significado real, um valor real. São coisas que simplesmente estão roubando do seu tempo, do seu espaço para com Deus, para com as pessoas que realmente importam para você. Você precisa ter espaço e tempo na sua vida para ouvir a Deus, para conversar a Deus, para que você mantenha o seu foco espiritual. Por isso, essas coisas roubam de nós o sentido de urgência e termina com a gente ter a certeza de que a vida é certa. Gente, nós corremos em ocupações triviais, a gente perde tempo com tanta coisa boba, besta. A gente corre, se preocupa tanto com tantas preocupações e estresse, corremos tanto porque no fundo nós achamos que temos a vida certa, que as coisas vão durar para sempre, que o tempo não. Eu recém estou assim, a recém está começando, tem muito, nós estamos protelando. Se eu dissesse para vocês que na minha cabeça eu ainda sou um guri, e já estou com 53 anos, mas parece que foi ontem, e o tempo passou. Muitas pessoas acham que a sua vida, que eles como pessoas são o centro, que nós fomos agraciados com a sua presença, que eles são um presente. Mas saiba de uma coisa, você não é um acaso, você recebeu a vida de Deus. E Deus lhe deu a sua vida para que você a gaste, a invista de uma forma sábia, para que outras pessoas olhem, observem a sua vida e digam que você é um presente de Deus. Mas assim como existem algumas coisas que destroem esse sentimento de urgência, existem algumas coisas que nos ajudam a edificar, a construir. Você quer ter esse sentido, você quer viver o seu ano, a sua vida de uma forma sábia? Aprenda alguma coisa. Primeiro, alimente a sua alma. Gente, o que eu vou dizer aqui, nada contra. Eu acho que não existe coisa mais bonita do que uma mulher bem penteada, bem maquiada, com as unhas das mãos, dos pés feitos. Um homem muito bem, de banho tomado, cheirosinho, bem barbeado, bem vestido, fazendo massagem, limpeza de pele, é um monte de coisa arada. A minha filha agora, quando eu estava casando, eu levei ela, se eu não me engano, 8, 9 horas da manhã para um salão lá de noivas e ela ficou até 3:30 da tarde. Gente, a gente passa muito tempo alimentando o nosso corpo e às vezes não temos tempo para alimentar a nossa alma. E vamos ser bem honestos, o corpo fica, o corpo passa, o corpo não é eterno. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não deve se maquiar, não deve fazer as unhas, fazer os pés, pelo amor de Deus. Mas observem como eu e você somos levados a valorizarmos e deixarmos depreteridos, deixarmos no esquecimento aquilo que realmente precisamos. O quanto de tempo, semanalmente, eu e você investimos para alimentar a nossa alma? Nós precisamos alimentar a nossa alma, porque a nossa alma dura para sempre. E como eu faço isso? Eu preciso passar um tempo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai abrir a minha perspectiva de vida,
vai fazer com que eu enxergue a vida de uma maneira melhor, de uma maneira maior, mais ampla, mais larga. Eu posso usufruir dela melhor. Tem um programa na Sky, que o nome é até esquisito, né? Largados e... Isso, sem roupa. Eu nunca tinha assistido aquilo, mas me falaram a respeito daquele negócio. Eles largam um casal nus numa selva. Tem que ficar lá não sei quantos dias, 21 dias. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: os que resistem mais, quase sempre são os que têm uma perspectiva, uma visão maior de como adquirir alimento, como fazer um abrigo, como fazer um fogo. Mas como eles aprenderam isso? Porque um dia eles se importaram com isso. A mesma coisa em relação à nossa vida. Se você não passar um tempo com a palavra de Deus, a sua perspectiva vai ser muito bitolada, muito pequena. E talvez um dia você vai estar numa selva da vida, numa dificuldade da vida, e você não vai acender um fogo, a sua alma vai esfriar. O seu coração vai definhar de sede, porque você não sabe como transformar uma água potável. Você não sabe aonde encontrar as coisas. Por isso, gente, alimente a sua alma. Se envolva com a palavra de Deus. Venha aos cultos toda semana. Ah, mas isso aí é propaganda do pastor. Não. Sabe por quê? Você vem uma vez na semana no culto, ouve uma palavra de 50 minutos, 1 hora, mas você passa a semana toda sendo bombardeado com mentiras, com um sistema que quer dizer que a nossa vida é tudo, se resume aqui, a essa existência, ao carro que você usa, a roupa que você veste, a idade da mulher com que você anda, quantas vezes você tem intimidade por semana, como você vive a sua vida, tudo isso em você é levado, bombardeado a viver um mundo de mentiras. Porque a grande verdade é que existe uma eternidade, a nossa alma ela é imortal. Então, por isso que eu e você precisamos constantemente ouvirmos verdades verdadeiras, ouvirmos palavras relevantes que levem a mim e a você a abrir os nossos olhos, para sabermos vivermos a vida na perspectiva de Deus. Alimente a sua alma, faça das pessoas uma prioridade. Jesus era uma pessoa fanática por pessoas. Por quê? Porque pessoas vão durar para a eternidade. As pessoas têm alma. Às vezes nós ficamos tão focados nas tarefas. Às vezes a gente, como marido, fica tão focado em botar o sustento para dentro de casa, dar segurança, dar proteção, estabilidade, uma boa escola para os filhos, que nos esquecemos dos filhos e da esposa. Às vezes a esposa cuida tanto da casa, zela tanto, ela trabalha tanto, faz tantas coisas, se esquece do marido e dos filhos. Deus está dizendo, faça das pessoas uma prioridade. E nessa semana eu ouvi uma pessoa dizendo, faça suas refeições e não tenha pressa de sair da mesa. Termina de comer, já levanta, fique ali, converse, se relacione, dialogue, busque. Está difícil hoje porque você vai numa família, está todo mundo com um negócio na mão, apertando o botãozinho. A gente até aprendeu, desaprendeu a conversar, mas priorize pessoas. Eu quero encorajar você nesse próximo ano, a você passar mais tempo nos seus relacionamentos. Eu quero encorajar você, eu quero desafiar você a ir mais fundo nas suas amizades. Eu quero desafiar você a gastar tempo com seu pequeno grupo, o grupo de crescimento. Eu quero que você invista a sua vida, amor na sua família, porque são as pessoas que importam. É isso que nos dá o senso de urgência. Em agosto fez 5 anos que meu pai partiu. E eu me lembro que quando meu pai teve um infarto e eu o levei para o hospital, eu acompanhei ele o tempo todo. E quando depois de sair do pronto-socorro, fomos para o hospital Gracinha, o meu pai foi colocado em uma maca e ficou aguardando o leito. E eu me lembro que eu deixei o meu pai naquela sala, em cima de uma maca, e eu fui correr atrás de agilizar um leito para o meu pai. E até hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não procuraria um leito para o meu pai. Eu ficaria os últimos momentos do lado do meu pai.
Os últimos momentos que eu poderia estar ali do lado dele, conversando com ele, mesmo que ele não conversasse, que eu pudesse mais uma vez reafirmar o meu amor, o meu orgulho, a minha dedicação, o meu prazer de tê-lo tido como pai. Eu estava correndo, falando com presidente, diretor, vereador, até com prefeito, para arranjar um quarto para o meu pai. Mas ele foi para a UTI, não foi para o quarto e não voltou mais. Então, gente, nós precisamos alimentar a nossa alma, fazer das pessoas uma prioridade. E uma dica importante, coloque-se em torno de pessoas que vivem com urgência. Até aqui dentro, até dentro da igreja. Existem pessoas que já têm o fundamento que é Cristo. Existem pessoas que já aceitaram a Jesus, mas estão construindo sobre feno, palha e madeira. Eu gostaria de poder dizer que na Filadélfia só tem gente que edifica de maneira sábia, mas eu estaria brincando de ser igreja. Então, até mesmo aqui dentro da igreja, coloque-se em torno de pessoas que vivam. Existem 3 tipos de pessoas que eu e você vamos lidar. Existe um grupo maior de pessoas que vivem a vida delas, mas realmente essas pessoas não têm qualquer influência sobre a nossa vida. A maneira como elas vivem, a maneira como elas gastam os seus dias, isso não nos influencia. Fazem o que quiser, aquilo não tem nada. Mas existe um grupo um pouco menor. Só que esse grupo, na verdade, ele é capaz de nos arrastar para baixo. Esse grupo, ele tem uma influência na nossa vida. Eles são como um balde de água fria na nossa perspectiva de vivermos para a eternidade. Eles nos puxam justamente para vivermos uma vida fora daquilo que Deus quer. Eles estão constantemente nos influenciando, apagando o nosso fogo. E estão aí. São pessoas que nos influenciam, que impactam a nossa vida. Mas também existe aquele pequeno grupo, talvez um punhado de pessoas, que realmente querem ser como Cristo. Pessoas que realmente estão ao nosso lado e que querem ser como Cristo. E elas fazem que você viva dessa forma também, você deseja viver dessa forma. Eles não estão se conformando a esse sistema, a esse mundo, pelo contrário. Eles vão te inspirar, eles vão te motivar a que você assuma riscos na sua caminhada para aumentar a sua fé em Cristo, para que você viva verdadeiramente uma vida que seja uma vida proveitosa, para que você não viva uma vida fútil. Por isso eu digo a você, nesse novo ano, observe com quem você caminha. Coloque-se ao lado de pessoas que te inspiram a viver com esse sentido de urgência. Não pessoas que estão gastando a sua vida em futilidades, em trivialidades. E por fim, saia da sua zona de conforto. Gente, a vida é muito curta para a gente gastá-la sentada numa poltrona com um controle remoto na mão. A vida é muito curta para você viver uma vida sem desafios, simplesmente buscando o que é mais cômodo, o que é mais confortável. É óbvio que eu não estou falando para você sair por aí fazendo loucura, coisas estúpidas, tolices, pelo amor de Deus. Mas Deus não quer que você se sente nessa cadeira aí onde você está e se sinta bem acomodado, um bom ar-condicionado. Se facilitar, você vai pegar no sono enquanto eu estou pregando, de tão bem assentado. Eu li dia desses uma coisa muito interessante a respeito de líderes, como deveriam fazer as suas reuniões de liderança com seus liderados. E uma das coisas que me chamou a atenção é que uma das dicas dizia assim: coloque cadeiras não confortáveis na sua reunião. Porque se você colocar cadeiras muito confortáveis na reunião, os caras vão se atirar. Coloque uma cadeira meia dura, por isso nós não mudamos cadeira. Nós não mudamos a cadeira aí para você não dormir sentado aí no culto. Gente, tudo isso tem a ver com nós deliberadamente decidirmos crescer.
Deus está querendo que você vá mais fundo nos seus relacionamentos. Deus está dizendo que o problema não é a cadeira ser confortável, não é o que você faz quando está sentado em uma cadeira confortável, mas é o que você deixa de fazer. Quando nós nos acomodamos, nós nunca vamos mudar o mundo ao nosso redor. Quando nós nos acomodamos, quando nós não queremos sair da zona do conforto, a nossa vida não terá valido a pena. Por isso, esteja disposto a sair da sua zona de conforto, esteja disposto a fazer algo diferente para Deus com a sua vida. Busque. Deus fez você para muito mais do que uma vida confortável e uma poltrona. Deus fez você muito mais para viver uma vida estabilizada, sem nada. Deus quer que você viva uma vida que realmente seja aquilo que Ele quer para você. Lembre-se de Abraão. Abraão, Deus chegou para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão se tornou o pai da fé. Deus está dizendo a mim e a você: lembre-se, o relógio está correndo. Como vamos gastar o nosso tempo, a nossa vida? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Jesus, porque Tu tem falado ao nosso coração e nos dado a oportunidade de vivermos mais esse dia e temos diante de nós um novo ano. Eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, dando graça, sabedoria. E se porventura existe alguém aqui, Pai, que precisa edificar, entregar a sua vida a Ti, te revela a Ele de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça curvada, eu gostaria de perguntar se você, essa noite, gostaria de entregar a sua vida num ato de fé a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Edificar toda a sua vida, todos os seus planos, os seus projetos de uma forma segura. Você quer reconhecer que precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero orar com você. Levante a sua mão onde você está. Temos ali uma menina, temos mais umas pessoas. Deus abençoe. Pode levantar bem alto. Isso, pode baixar. Você convida Jesus pela fé. E quando você recebe a Jesus, você não tem mais medo da eternidade. Porque todos os teus pecados, os teus erros, o teu castigo foi colocado na cruz sobre Jesus. Agora você é filho. Mas talvez você já tenha convidado Jesus, talvez você já seja até membro dessa igreja, mas você tem gastado o seu tempo, as suas energias de uma forma equivocada. Deus está dizendo que você precisa viver para a eternidade, que você precisa viver com esse sentimento de urgência. Eu desafio você a este ano novo viver para a eternidade, a viver com esse sentido de que nós não temos toda uma eternidade nesse mundo. Pelo contrário, a nossa vida são 60, 70, 80 anos. E isso passa muito rápido. Eu convidaria todos vocês a ficarem de pé. Você que convidou Jesus para entrar no seu coração, coloque sua mão sobre o seu coração. Você que já é membro dessa igreja, você conhece a Jesus, mas gostaria que Deus te desse graça de viver com esse sentido de eternidade e de urgência. Você quer tirar algumas coisas da sua lista, você quer colocar algumas coisas, coloque a sua mão sobre o seu coração também. Pai, eis aí diante de Ti homens e mulheres que receberam um presente maior que um homem e uma mulher pode existir, pode receber: a vida. Tu desses a cada um de nós uma vida e colocasses dentro de nós uma semente, a semente da eternidade, para que tenhamos essa consciência de que a vida não é tudo aqui nessa terra, que a nossa alma, que nós somos imortais, e nós queremos um dia estar na Tua presença, e recebemos do Senhor um elogio, um abraço. Ouvimos de Ti: servo bom, servo fiel, meu filho, minha filha. Você investiu a sua vida com sabedoria. Você não correu atrás de trivialidades. Pelo contrário, você priorizou pessoas. Você deliberadamente soube cuidar daquilo que mais precioso que eu lhe dei.
Ajuda-nos agora, Pai. Ajuda-nos a ter essa perspectiva, porque a mídia, o sistema, o mundo lá fora nos cerca de mentiras, de inverdades, de que a vida se restringe a comer, beber, porque não vamos levar nada, a aproveitarmos, a vivermos, a usufruirmos. Mas nos ajuda a termos a perspectiva da eternidade, que não viemos a buscar comodidade, conforto, que saiamos da zona de conforto e possamos ser instrumentos de Deus em nome de Jesus, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Não se esqueça, o relógio não para, nem para mim, nem para você. Podemos gastar a nossa vida ou investi-las para a eternidade. Você que convidou a Jesus para entrar no seu coração, nós queremos lhe ajudar nessa caminhada. Existem algumas pessoas com esse colete cor de laranja, essa família. Procure-os agora no encerramento. Eles vão lhe dar uma literatura e um CD gratuitos, para que você leve para casa, leia, saiba mais a respeito desse Jesus. E você que já é um crente em Jesus, eu o desafio a neste novo ano viver para a eternidade. Viver para a eternidade com esse sentido, com esse sentimento de urgência, que nós não temos muito tempo. Que Deus os abençoe. E se você quiser saber mais alguma coisa em relação à viagem para Israel, converse comigo. Pai, eu te dou graça por essa semana, te dou graça por esse ano, te dou graça por essas vidas. Agora que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, leva-nos aos nossos lares, guardados e protegidos, para que em tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Deus os abençoe, uma boa semana a todos. Obrigado.